Este homem passou 10 anos para fazer plano de vingança. Ele apenas confiou em si mesmo para mudar o sistema judicial. Nas próximas cenas de filme, você saberá por que ele agiu assim. 10 anos atrás, quando Shelton estava brincando com a filha, 2 bandidos entraram à casa dele, espancaram-no. O magro homem só roubou alguns objetos de valor, mas o gordo fez outra coisa. Ele matou a esposa do Shelton na frente dele. Até a filha, ele também a levou. Shelton testemunhou tudo, mas não conseguiu fazer nada. Ele desmaiou lentamente. Pouco tempo depois, o terrível caso foi relatado. Nick Rice, advogado famoso de cidade, lidou com este caso. Advogado do gordo teve um enredo, ou seja, ele destruiu evidências importantes, explorando lacuna legal, culando todo o pecado pelo magro. Por isso, o gordo passou vários anos na prisão. Mas Nick estava preocupado que este caso ainda não terminava, até pode perdê-lo. Para manter taxa de vitórias alta, ele se juntou ao gordo. Finalmente, o magro esteve com pena de morte, e cancelando 10 anos de execução das sentenças. O gordo escapou do crime, apenas alguns anos na prisão. Ouvindo esta notícia, Shelton estava ressentido. A lei da justiça estava realmente invertido. Neste momento, Shelton estava muito desesperado e indignado. O tempo passou, o dia da execução da pena de morte chegou. Toda a gente relacionada participaram. No último momento, de repente, o magro disse que estava injustamente. Todas as pessoas ao redor souberam, mas podiam fazer nada. Ele deveu injetar 3 drogas em seu corpo. Uma coisa inesperada aconteceu. Ele deveria ter morrido em paz, mas veias verdes emergindo de repente. Depois de uma dor intensa, no final morreu. Depois de tudo, polícia encontrou a pessoa que trocava drogas. Havia um ditado por trás da droga: não pode lutar contra o destino. Esse ditado era bordão do gordo. Imediatamente, Nick com polícias prenderam-no. Ao mesmo tempo, o gordo recebeu um telefonema. Um estranho disse que a polícia estava a caminho para prendê-lo. O gordo estava nervoso. Nos últimos anos ele fez muitas coisas ruins. Instantaneamente ele seguiu as direções de pessoa no telefone. Enfim, ele entrou em um carro da polícia e os forçou a levá-los para uma fábrica abandonada. Apesar de ser caçado, o gordo alegremente agradeceu ao homem misterioso. Mas quem apareceu na frente dele foi Shelton. Ele se disfarçou de polícia e fez esse plano. O gordo rapidamente puxou o gatilho, porém a arma venenosa fez com que ele estivesse paralisado. Este veneno apenas paralisa as pessoas sem causar dor. Ou seja, ele sentiu tudo, mas não pôde fazer nada. Esta foi a primeira vingança para o gordo. Para a vingança, é melhor confiar em seus próprios esforços. Seguinte, vou te ensinar como retaliar. Primeiro passo: infusão de água do mar. Isso fará corpo durar mais tempo. Segundo passo: injeção adrenalina, de modo que seu cérebro estivesse sempre acordado e não perdesse consciência. Terceiro passo: imobilização à cavidade oral, no caso de ele não morder a língua. Último passo: Shelton ligou. Um espelho desceu lentamente. Essa cena é muito legal. O gordo pôde ver o que aconteceria com ele a seguir. Há uma foto da esposa e filha do Shelton no espelho. Família separada foi causada por ele. Quando tudo acabou, Shelton usou um capacete, começando a se vingar. No seguinte dia, polícia veio para a cena. Olhando ao redor, mesmo assim o experiente capitão também estava assustado. Eles rapidamente capturaram o Shelton. Muitos polícias prenderam. Shelton agiu obedientemente e cooperou. Na casa dele, Nick encontrou muitos livros de lei. Na parede, há uma foto de Nick e o gordo. Não, ele sentiu um impasse há 10 anos. Na sala de interrogatório, Nick foi pronto para questionar. No entanto, Shelton combateu. Ele passou 10 anos estudando lei, por isso seu depoimento foi extremamente razoável, fazendo Nick ir embora. Neste momento, Shelton o impediu e disse-lhe que dará uma chance. Me deu uma almofada, vou me declarar culpado. Esta declaração fez Nick pensar por um pouco. Nunca encontrei tal objeção, mas o prisioneiro achou que a oferta foi útil. Embora Nick não concordasse, ele aceitou. Naquele momento, uma nova almofada foi trazida. Shelton ficou satisfeito e imediatamente se declarou culpado. Enquanto Nick tomava testemunho, Shelton causou dificuldades de novo. 10 anos atrás, o advogado defendeu o gordo. Se você quer manter a vida dele, faça o que eu peço. Às 13 horas de amanhã, eu gostaria de comer um bife de alta classe. Adicione lanches e ouço música enquanto comer. Tudo foi controlado por Shelton. Embora todos estivessem chateados, eles só podiam obedecer. No dia seguinte, o bife foi trazido 8 minutos atrasado. Shelton disse devagar as coordenadas, todos foram imediatamente para lá. O advogado morreu em um buraco. Na máquina de ventilação de oxigênio,
se escrito que o fornecimento de oxigênio seria desconectado após 1 hora e 15 minutos. O processo levou 15 minutos. Se o Biff chegasse na hora, este advogado ainda podia viver. Pensar no que Nick disse, Nick teve arrepios. Depois de voltar, Shelton fez o terceiro pedido. Ele esperou que ele possa se livrar de todos os seus crimes antes das 6 horas da manhã de amanhã. Senão todos morreriam. Apesar de estar com medo, ele ainda concordou. Naquela noite, todos ficaram acordados até 6 horas. Shelton esteve na prisão, mas todos estavam com medo. Ele até ameaçou um advogado. Se ele não o soltar antes 6 horas de amanhã, ele mataria todos. Toda a gente não queria soltá-lo, esperando que nada aconteceria. Por isso, eles ficaram acordados a noite toda. Eram 6 horas. Estava muito quieto. Não aconteceu nada. As pessoas ficaram aliviadas como se tivessem acabado de morrer. Eles foram ao estacionamento e voltaram para casa. De repente, um carro explodiu. Então outros carros. Os colegas que estavam juntos há 10 anos morreram na explosão. Nick com raiva voltou para a prisão e socou várias vezes em Shelton. Shelton ainda estava calmo. Ele entendeu a fúria do Nick. Nick continuou a dizer: o resultado de 10 anos atrás não foi esperado. Shelton respondeu: você nem tentou ainda. Foi apenas para seu próprio bem que você coopere com o assassino. Se você tentasse mais, eu aceitaria mesmo que perder. Não podia fazer nada. Estes foram só começando. Boa cena ainda está continuando. Assistindo os colegas morreram, Nick pensou de novo. Desde o começo, ele cometeu um erro. Seguindo conquista e gradualmente se perca. Graças à garantia da polícia, as pessoas voltaram. Uma arma dispara fogo que fez com que o carro exploda. Shelton matou de novo. O governo reuniu-se imediatamente, realizando a bloquear toda a área, todas as escolas fechadas. Patrulha policial 24 horas por dia. Nick estava tentado encontrar pistas. Shelton teve a casa perto da prisão. Existem muitas perguntas aqui. Indo ao armazém, eles encontraram dentro cheio de armas e munições. No dentro, há um caminho de conexão. Por 10 anos, Shelton abriu o caminho para a prisão. Ao longo do túnel, eles vieram ao local onde Shelton foi detido. Quando chegaram, eles descobriram que ele tinha escapado. Shelton disfarçou de faxineiro e foi à prefeitura para colocar bomba. Graças aos dados no computador do Shelton, Nick soube todo o plano. Mas ainda veio mais devagar do que Shelton. Shelton implantou bombas, ao lado dele esteve um telefone celular. Quando o telefone tocar, a bomba explodirá em 30 segundos. Acima da bomba estavam todos os líderes seniores. Shelton voltou à sala escura, encontrou Nick. Nick o convenceu a parar tudo. Não se vingue às cegas. Shelton disse: eu me tornei um assassino. Este é um grande crime. Porém vocês não podem fazer nada por causa de não ter nenhuma prova. Como vocês não conseguiam lidar com aquele gordo? Gostaria de usar a velha maneira de negociar com um assassino como eu? Nick respondeu que não seria assim daqui em diante. Shelton ficou feliz em ouvir isso, finalmente ele entendeu. Mas era tarde demais, Shelton pressionou o telefone. Nick saiu, fechando a porta e correndo. Neste momento, o telefone tocou, Shelton percebeu algo esteve errado. Levantou o colchão, ele viu a bomba e a porta foi fechada. Não havia como escapar. Shelton riu e pensou que estava bem. É assim que chama a atenção. Ele se sentou, observando a pulseira que sua filha deu 10 anos atrás, esperando pelo fim. Talvez ele desejar este dia. A justiça pode chegar tarde, mas nunca chegou a desaparecer. Eu acredito que a causalidade não deixa ninguém. Faça o bem sem pedir qualquer coisa.